Algumas amigas me pediram para eu falar um pouco sobre as coisinhas que eu comprei e que eu usei e as que eu não usei e o que eu recomendo e essas coisas. Eu não tô aqui para fazer propaganda, mas eu achei legal falar sobre isso porque também ajuda a gente a questionar essa sociedade de consumo que a gente vive. Quando você tá grávida, você é um alvo muito fácil para todo tipo de propaganda. Porque você tá num estado, principalmente se você é mãe de primeira viagem, que você quer dar tudo pro seu filho, você quer dar sempre do melhor pro seu filho. Então você acaba comprando tudo porque as propagandas realmente te convencem. Mas a maioria dessas coisas é inútil e a maioria dessas coisas não focam no que o bebê realmente precisa. Então eu resolvi fazer a minha listinha também. Ou pelo menos passar por alto sobre algumas coisas que eu pensei, que eu usei e que eu não usei. Quando você tá grávida, você vira um alvo de qualquer vendedora. É horrível. Você entra nas lojas de produtos para bebês e se você já se sentia assim quando você ia comprar roupa ou alguma coisa do tipo, quando você vai comprar algo pro seu bebê e você tá grávida, elas realmente te atacam. Porque você realmente vai comprar. Elas vão começar a te mostrar coisas bonitinhas e você não vai resistir. E é muito difícil resistir. Claro, você tem que ter dinheiro, né? Nem sempre você tem essa opção. Mas a gente acaba gastando muito mais do que tem e do que precisa nessa busca pelo enxoval adequado. A gente vive num mundo onde o ter se torna mais importante do que o ser. E a gravidez, ela puxa muito pro ser. Então, quando o bebê nasce, se a gente se entregar a essa relação de simbiose, essa relação de contato íntimo, de colar no seu bebê, e dar e prover e fornecer o que ele realmente precisa, você vai perceber que a parte material é muito simples e é muito pequena e é muito pouco, e existe toda uma parafernália de bugigangas e coisas realmente absurdas vendendo para gestantes e para bebês, como se fossem itens de necessidade e não são. Eu tentei fazer uma lista de um enxoval minimalista, comprar só o que realmente precisa, e ainda assim, por inexperiência minha, eu comprei coisas que depois eu me arrependi. Porque quando a gente tá grávida, a gente vai lá na internet, digita enxoval e vê aquelas listas enormes. E eu ficava sufocada com aquele excesso de coisas e eu não sabia nem pra que serviam a maioria delas. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu tenho a tendência a falar demais. Eu vou tentar falar rapidinho. Comprar coisas é uma parte da preparação de ter um filho, mas não é e não deve ser a parte mais importante. Você ter o melhor berço, o melhor carrinho, a melhor roupinha, não vai necessariamente fazer o seu bebê mais feliz, porque o bebê ele precisa de muito pouco quando ele nasce. O bebê precisa de colo da mãe, de leite do peito, de dormir juntinho, de aconchego e de ter suas necessidades atendidas, que é tá limpinho, tá sequinho e não tá chorando, não tá se sentindo sozinho. O recém-nascido precisa de muito colo, então coisas que facilitem dar colo ou facilitem esse contato próximo, essa relação de entrega entre mãe e bebê, ajudam. Mas o que a gente vive na nossa sociedade? A gente cria quartinhos de revista, super chiques, e são, na verdade, quartinhos muito tristes pro bebê. Não adianta nada você ter um quartinho lindo, cheio de fofurices, se você deixa seu bebê sozinho no berço chorando. Para não desperdiçar esse quarto que você gastou tanto, que você pintou e colocou decalque na parede, você acaba forçando o bebê a ficar lá, quando na verdade o bebê quer ficar contigo. Eu não montei um quarto com berço e tudo mais para minha filha. Se eu pudesse dar uma dica para as minhas amigas grávidas hoje, é reduzir o enxoval, fazer um enxoval realmente minimalista, pensar sobre o que o bebê realmente precisa e se preparar emocionalmente, se preparar interiormente para essa entrega, para essa relação simbiótica intensa que é os primeiros meses com o bebê em casa. E que objeto nenhum que você adquirir vai substituir o que o bebê mais precisa, que é você, que é o seu peito, que é o seu colo. Você é o item mais importante do enxoval. Você tem tudo que o bebê precisa. O resto é detalhe. Outra coisa que hoje eu diria para as minhas amigas terem é reservar uma parte do dinheiro para contratar uma faxineira ou para pedir comida delivery ou comprar comida congelada. Mais importante do que você ter o enfeite no quarto ou o item XY é você ter comida na geladeira, você ter alguém para te ajudar com os afazeres da casa, porque isso no pós-parto é muito mais importante que qualquer coisa que você possa adquirir, para que você não precise se preocupar com essas coisas da casa, com cozinhar, e não estando preocupado
preocupada conseguir se entregar ao bebê e à relação com esse serzinho que chegou para bagunçar completamente a sua vida. E é uma bagunça assim transformadora, louca, intensa, cheia de amor, cheia de tanta coisa que o dinheiro não compra. Outra coisa que eu considero muito mais importante em termos de reserva financeira, contratar um profissional humanizado. Não ir com um médico do plano de saúde, não ir com um plantonista, e ir atrás daquele obstetra ou daquela enfermeira obstetra ou obstetriz, depende se o seu parto vai ser em casa ou hospitalar, mas ir atrás de quem realmente você sente confiança, quem está preparado, quem sabe atender um parto humanizado. Se você quer saber mais sobre o parto humanizado, tem um link meu que eu vou deixar em algum lugar, de um outro vídeo que eu fiz explicando o que é o parto humanizado, porque muita gente confunde esse conceito, que é um conceito tão básico sobre o protagonismo da mulher. Então reserve um pouco do seu dinheiro, não para comprar bugigangas para o seu filho, mas para pagar um profissional e contratar uma doula também, que é muito importante, que vão te ajudar a garantir uma experiência de parto rica, engrandecedora, transformadora e respeitosa e cheia de amor, e um profissional que vai estar atualizado e baseado nas evidências científicas mais atuais e não vai praticar violência obstétrica contra você, não vai te subjugar, não vai te assustar e não vai te enganar, porque muito mais importante do que ter um quartinho arrumado é você garantir que o seu parto seja respeitado, que o seu filho nasça com amor, que ele nasça com carinho e que você não sofra procedimentos desnecessários, invasivos, dolorosos e assustadores, porque o seu parto pode ser uma experiência muito rica na sua vida, e você contratar alguém que vai te ajudar a viver isso é garantia de saúde para você e é garantia de saúde para o seu filho pro resto da vida. E isso é mais importante que qualquer item de loja. Então, fechando isso, esse introito que eu queria fazer, vamos aos itens. Eu vou dividir entre itens de banho, itens de comida e roupa, etc. Eu vou tentar fazer o mais breve possível, mas comentar de forma útil o que foi importante para mim. Reforçando que isso é o que eu vivi e é o que eu usei dentro da minha realidade. E outras mães vão ter outras realidades e vão se adaptar de outras formas. Então eu espero que a minha experiência possa só contribuir para a reflexão de vocês. Eu não estou dizendo que é o melhor ou que funciona ou não funciona, é o que foi para mim. Então vamos começar com as roupas. Existem listas gigantescas de conjuntos de 6 bodies, 6 calças, conjunto pagão, blá blá blá. O que eu achei mais útil? A minha filha nasceu no inverno e eu moro no interior de São Paulo, então aqui faz frio. Se você está em outra região, você tem que se adaptar à época que seu filho vai nascer. Um erro muito comum é as pessoas superaquecerem o bebê. Eu ficava horrorizada com a quantidade de bebês super mega agasalhados que eu via na rua em pleno verão, e dá muita dó dos bebezinhos porque eles estão chorando, às vezes estão vermelhos, suando, e as mães colocando manta e touca e luvinha. Gente, o bebê, ele vai usar uma roupa a mais do que você. Então, por exemplo, aqui eu tô só de blusinha de manga curta. O bebê fica com uma blusinha de manga comprida. Se eu botar uma blusinha de manga comprida, a gente coloca um suéter no bebê. Se eu colocar um suéter, aí coloca um casaco mais quentinho no bebê. Sempre só um nível a mais de roupa, porque na verdade ele sente o mesmo calor e o mesmo frio que a gente sente. Só que a habilidade dele de regular a própria temperatura corporal é menor. Então o que isso quer dizer? Ele perde calor mais fácil, por isso a gente deixa ele só um pouquinho mais aquecido. Mas não é para enrolar o bebê em um monte de manta e luva e meia e touca a 30 graus, a 25 graus. Vamos ter bom senso. Primeiro, adaptar ao clima de quando ele vai nascer. Eu não gostei dos tais conjunto pagão, porque quando você tem um recém-nascido que faz muito cocô e muito xixi, você vai trocar ele toda hora. Fralda vaza, bebê toma banho e você vai trocar ele. E o bebê é molinho e ele chora às vezes quando você está trocando. Então, roupa prática, roupa que é fácil de botar, rápida de fechar, nada que tenha que ter lacinho, botãozinho, que fecha atrás, tudo isso é pouco prático. Não é legal. Hoje em dia a gente aposta muito nos bodies, tanto de manga curta quanto de manga comprida, e nas calças. Tem calça com meia e tem a tal calça mijão, que é a calça que vem junto com a meia, né? Aquela calça que vai junto com o pezinho fechado. Que é muito útil, mas se o bebê cresce, ela perde mais rápido do que a calça sem fechar o pé, né? Minha filha nasceu no inverno, então eu usei muito body e calça nela, e
Por cima deles eu colocava um macacãozinho de fleece, de plush, esses tecidos quentinhos, né? Um algodão mais grossinho, ou um coberto de lã, alguma coisa assim. Meio você vai usar muito, mas é basicamente isso, é body, calça, uma curta, uma comprida. Se for super verão, pode pôr o bebê num shortinho. E o resto é tudo variação, é vestidinho pras meninas, ou macacãozinho pros meninos, esses detalhes, mas não é o que é realmente prático. E a gente ganha muito roupa bonitinha, roupa de sair, mas o que usa mesmo é esses basiquinhos. E usa no dia a dia, que é o que vai sujar e que é o que você vai trocar toda hora. E atenta pro tamanho, assim, o tamanho RN, tem bebê que nem usa. O bebê nasce com 3,5 kg, 4 kg, dependendo de como é que ele é, nem cabe. Ou dura só um mês. Você vai ter que se adaptar ao seu bebê e você não sabe com que tamanho ele vai nascer. Então, às vezes é melhor até deixar pra comprar depois que ele nasceu. Compra assim só o básico para as 2 primeiras semanas. E depois você vai numa lojinha, gente. Pode sair com o bebê de casa, é só evitar multidão em ambiente fechado. Luva, eu acho uma coisa muito chata. Eu tinha luva e eu usei, mas eu só usei pra hora de dormir, porque o bebê ele não se cobre, não é legal usar cobertor, o bebê tem risco de sufocamento, então a gente veste uma roupa bem quentinha que vai servir como cobertor pro bebê. E tava muito frio, então na hora de dormir eu botava luva. Mas pra saber se o bebê tá bem, você nunca deve checar as mãos ou os pés dele, porque como ele tem essa dificuldade de regular a temperatura, a mão e o pé vai estar sempre mais gelado que o resto do corpo. Você tem que ver se o peito, se a barriguinha, se as costas dele estão quentinhas. Se isso está quentinho, tudo bem se a mão estiver um pouco gelada. E vai acontecer muito você visitar as pessoas, aí as tias, as avós vão falar: ai, coitadinho, olha que pé gelado, olha que mão gelada, né? Você não aquece seu filho, está aí deixando seu filho passar frio. Não, gente, tudo bem. Se a barriguinha estiver quentinha, é isso que importa. Eu não acho legal luva pro bebê, eu acho até meio cruel, porque a gente dá uma lixada nas unhas, o bebê se arranha muito e é difícil cortar a unha de bebê. Com o tempo você pega uma prática. Eu uso um trim da Fisher Price que eu ganhei de uma tia da minha filha. Tem tesourinha também, mas eu nunca usei, eu me adaptei bem ao trim. Também vem com uma lixinha de unha. Então lixa, corta a unha do bebê, mas deixa ele explorar, assim, porque a luva impede que o bebê use a mão. E a mão, o tato é a primeira forma que o bebê tem de conhecer o mundo. Ele está explorando o próprio corpo, ele está explorando o próprio rosto, ele está sentindo as sensações na mão, aprendendo a pegar nas coisas. E se você põe uma luva nesse bebê, é como se você estivesse algemando ele. Não é bacana. Usei muita meia. Meia é um negócio muito útil, meia suja toda hora, meia é bacana de ter. E é basicamente isso. Uma coisa que me deixava muito confusa era as tais das fraldas de pano, que não é a fralda de pano que a gente usa como fralda para xixi e cocô. Eu tenho um vídeo sobre elas, que são essas aqui, ó. Essa é uma fralda de pano moderna. Tá? Ela tem um bolso, um tecido impermeável. Nesse bolso a gente coloca um absorvente que vai absorver, né, o xixi e o cocô, que o cocô do recém-nascido é super líquido, né? E aqui a gente tira, enxágua, joga na máquina e é uma fralda com botão. Isso é uma fralda de pano moderna, eu tenho um vídeo sobre elas que eu gravei quando eu tava grávida ainda, o link tá aqui. Depois eu vou gravar um vídeo de como foi a minha experiência na prática, né? Porque eu gravei antes da minha filha nascer, contando o que eu tinha aprendido sobre as fraldas de pano, porque o meu enxoval foi com fraldas de pano modernas. Mas na lista de enxoval tem as tais das fraldas de pano, toalhas fralda, fralda de boca, paninho de boca, manta. Você fica um pouco maluca com o excesso de tecidos que você tem que comprar e você não sabe pra quê. Então, basicamente, essas fraldas é aquelas fraldas creme, ou essas aqui, ó. Esses tecidos quadrados de um algodãozinho bem macio. Isso aqui eu acho que é uma toalha fralda. Isso aqui é uma creme. E isso aqui é um paninho de boca. Você vai usar muito isso. É basicamente aquela peça coringa. Serve pra qualquer coisa. O bebê gofa muito, né? Volta o leitinho. Não quer dizer que o bebê tem refluxo. É normal porque o sistema digestivo dele tá se desenvolvendo ainda. Nem todo bebê tem refluxo. Mas aí o bebê dá aquela gofadinha, você pega a fraldinha de pano, o paninho de boca, seca e usa. Você vai botar o bebê pra rotar? Você coloca aqui, isso aqui, porque se voltar o leitinho,
não vai sujar sua roupa, porque você já vai estar com o seio pingando provavelmente e vamos chegar lá. Mas isso aqui é útil. Toalha fralda, as toalhas de banho são um pouco ásperas às vezes, então algumas já vêm com isso aqui grudado nelas, acoplado com um botãozinho. Tem umas fraldas de banho, toalhas de banho modernas bem legais. Mas você enrola isso aqui no bebê antes de colocar ele na toalha, porque é áspero e a pele dele é muito sensível. Você também vai usar essas toalhas fraldas ou essas cremers para forrar onde o bebê tá. Se você for colocar ele no sofá na casa de alguém ou no trocador, para não ficar com as costas grudando no plástico, se o trocador for plástico, você vai usar isso aqui para qualquer coisa, basicamente. E é bom ter porque você tá sempre limpando sujeiras do bebê e vazamentos e golfadas e evitando que isso vaze para sua cama, pro tecido do sofá ou suje sua roupa. Então é bom ter algumas. Já que eu já falei daquelas golfadas, vamos falar um pouco de amamentação. Uma coisa que me surpreendeu, a quantidade de itens de mamadeira que existem para vender. Eu não comprei nenhum. É uma beleza você não ter que se preocupar com isso, gente. Não comprei nenhum, minha filha nunca tomou mamadeira, ela tem 10 meses. Mamadeira não é legal de dar para o bebê, o Ministério da Saúde, o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que não se dê mamadeira, porque a mamadeira é comprovado que ela tem uma chance de causar confusão de bico. O que isso quer dizer brevemente é que o bebê, se ele mama na mamadeira e mama no peito, o jeito de mamar é diferente. Então, quando o bebê mama, ele usa a musculatura da face e ele desenvolve o rosto dele enquanto mama, porque mamar exige esforço muscular. Só que para mamar na mamadeira, a sucção é de um jeito e é mais fácil. E para mamar no peito, exige mais força e de outro jeito, que ele faz para mexer a língua e usar os músculos. Então o bebê fica confuso, causa uma confusão de bico. O bebê não nasce sabendo mamar. Então se ele tá mamando direitinho no peito, você começa a dar uma mamadeira para ele, há uma chance de que ele desmame do seu peito, porque a mamadeira vai ser mais fácil e aí ele vai repetir o movimento da mamadeira no seu peito e não vai funcionar, não vai sair leite igual, porque é outro jeito. E aí vai sair menos leite, ou talvez nem vai sair, aí o bebê vai ficar irritado ou não vai se alimentar o suficiente, aí você vai dar mais mamadeira, e aí vira uma bola de neve, entendeu? Quanto mais mamadeira você dá, mais ele pode ficar confuso, menos ele vai mamar no seu peito, menos ele vai estimular o seu peito, menos você vai produzir leite, mais você vai depender da mamadeira. Então se vocês quiserem se preparar para o nascimento desse bebê, estudem sobre amamentação, sobre pega correta, tem o telefone de uma consultora de amamentação, conheça o banco de leite da cidade de vocês e não comprem mamadeiras. Mamadeira não é necessário. Se você precisar suplementar ou complementar por qualquer motivo que seja, o correto é um copinho, que é igual aqueles copinhos de cachaça. Então aí vai uma dica. Tenho daqueles copinhos de cachaça em casa, porque na emergência é naquilo que você vai dar o leite pro bebê, fazendo ele tomar de golinho, devagarzinho, porque assim ele não vai confundir com o seu peito, na hora de voltar pro peito ele não vai errar e ele vai continuar a mamar direitinho e você vai produzir leite direitinho. Então eu não comprei mamadeira, limpador de mamadeira, aquecedor de mamadeira, esterilizador de mamadeira, mamadeira com bico ergonômico. Existe uma infinidade de produtos para mães, é de ficar louco. Não comprei nada disso. Então eu também não comprei pote para medida de leite em pó. E aí foquei naquilo que é importante para a amamentação. O que me surpreendeu? Eu precisei daqueles protetores de seio. Um disco de algodão, igual um absorvente feminino, só que você usa no seio. Porque no início o corpo ainda está aprendendo a quantidade que o bebê mama e eu tive hiperlactação, então eu vazava muito. E isso é uma coisa que me surpreendeu. Se eu pudesse voltar atrás, hoje eu teria comprado absorvente de seio reutilizável, né, que tem nas mesmas lojas que vendem essas fraldas de pano moderna, que são sites de várias marcas. Tem gente que vende também o absorvente de seio lavável, que é de algodão, uns tecidos bem gostosinhos, porque eu usei muito e foi muito dinheiro nisso. Eu vou gravar depois um vídeo só sobre amamentação. Foi pelo menos umas 6 caixas de absorvente de seio pra mim. Tem o da MAM, M-A-M, que foi o melhor que eu achei, mas também é o mais caro. O da Johnson serviu bem, e teve umas outras marcas que me deixaram a desejar, porque eu
Eu tive uma filha que dormia de forma atípica, né? Ela era um bebê que dormia a noite inteira. No início, agora ela não dorme mais, então não se empolguem. Só que ela dormia e eu não, porque o meu peito enchia, tanto que eu tinha que levantar às 4 da manhã para extrair. Então, em relação à amamentação, absorvente para seio, é bom ter uma caixa coringa, porque você não sabe quando você vai precisar. E quando você precisar é bom ter em casa, porque vai ser assim no meio da madrugada, que você vai acordar molhada, cheia de leite, com a roupa encharcada, cheirando azedo. Então tenha um absorvente de seio. Um sutiã de amamentação também é bastante prático. Blusas com gola em V ou aquela gola cruzada, que você pode só puxar assim, ou de alcinha, ajuda muito na hora de amamentar, porque você não vai ficar presa em casa para sempre, você vai sair com seu bebê e é bom você estar com uma roupa que é versátil, é fácil de abaixar ali para dar hora de mamar para o bebê. Não é indicado usar a concha de amamentação, só em alguns casos específicos, mas isso tem que ser conversado com uma consultora de amamentação, se você precisar. A princípio não precisa comprar aquelas conchas de preparar bico e etc. É só deixar o seu peito ali limpo e protegido e tá ok. Pra mim foi muito útil ter uma bomba de extração de leite elétrica. Foi um presente que eu herdei de uma amiga minha, a Luana. Muito obrigada, Luana. E eu usei todas as madrugadas. Minha filha dormia e eu acordava 4, 5 da manhã para tirar leite. E aí isso leva a outro item, que é potinho para estocar leite materno. Porque ou você vai estocar e dar para sua filha, se você tiver que voltar a trabalhar quando ela tiver 4 meses, ou se você tiver que sair para uma emergência, deixar ela com alguém por algumas horinhas, que não é ideal, mas às vezes acontece. Você vai ter leite congelado e outra pessoa pode dar no copinho para você. Eu doei leite pro banco de leite da minha cidade, então esses potinhos foram super úteis, porque dá uma dó você jogar leite materno fora. Leite materno é um alimento riquíssimo, tá cheio de bebê em UTI precisando de leite materno. Então se vocês puderem doar, não hesitem em contactar o hospital da cidade, o hospital público, se informe onde tem um banco de leite, é super legal, elas fazem um cadastro e você, cada semana ou a cada 2 semanas, eles vêm e buscam leite na sua casa. Eu doava cerca de 1 litro de leite por semana e é uma coisa que você vai ficar com dó de jogar fora. Realmente é muito legal você poder doar para os bebezinhos que precisam. Então são potes de vidro com tampa plástica. Aquele da Nescafé, acho que eu só lembro de Nescafé agora. Tem algumas lojas que vendem um pote específico para armazenar leite. Mas se você puder desde hoje já ir guardando qualquer pote que seja de vidro com a tampa plástica, você já pode esterilizar eles, limpar em água fervente, limpar bem e guardar para esse propósito de armazenar o seu leite. Então, para amamentação, você só precisa ter conhecimento, disponibilidade, o telefone da consultora de amamentação, saber onde é o banco de leite da sua cidade e confiar que você é capaz de alimentar o seu filho, de produzir leite, seu corpo foi feito para isso, você é capaz de produzir um leite maravilhoso para o seu bebê. Absorvente de seio foi muito útil. Bomba de extração manual ou elétrica, assim, tem gente que é melhor na ordenha manual, eu sou meio ruim, a elétrica foi muito útil, porque era muito leite. E potes para armazenar esse leite. Em algumas marcas vendem saquinhos de armazenamento, dá no mesmo. Só que o saquinho você não vai doar para o hospital, então depende do seu propósito. E o copinho de cachaça, aquele copinho de vidro pequenininho, ou uma colher dosadora. Tem umas marcas, acho que Munchkin, que vende umas mamadeiras, que é uma colher, que você coloca o leite na colher. Porque a ideia é fazer o bebê não chupar o leite em qualquer lugar que não seja o seu peito, para não causar essa chamada confusão de bico. Esquece mamadeira. Mamadeira é coisa do passado, você não precisa de uma mamadeira. O bebê precisa do seu peito, beleza? E aí, olha só, você se liberta de ter que comprar tudo que é relacionado à mamadeira, desde aquelas escovas de limpar e aquecedores, e porta-mamadeira, porta-leite em pó, esquece tudo aquilo. No futuro você também vai precisar de babador. Babadores de pano são super úteis. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Anne, uma girafinha, adoro girafinhas. Minha filha é alta, eu sou alto, o marido é alto, a gente gosta das girafinhas. Babador de pano e também o babador de silicone. Esse aqui eu comprei, veio da China. É um babador de silicone com uma aba, que aí a comida cai aqui
E aí você não tem tanto desperdício. Minha filha aprendeu a ver se tinha comida que ela mesma catava e ia comendo, assim. Mas isso você só vai precisar para introdução alimentar, que é depois dos 6 meses. É só caso você já queria ir adiantando, se encomendar da China ou de algum outro lugar que vem de longe, você já sabe o que comprar. Na falta de babador, quando eles estavam sujos ou esse de silicone não tinha chegado, eu pegava uma creme, a gente improvisa, gente, e fazia igual antigamente, amarra aqui e protege mais ou menos a roupinha. E coloca uma roupinha bem velhinha, assim, que dê pra gastar, porque banana mancha, beterraba mancha, e o bebê fez uma sujeira comendo.